Pessoal, bom dia! Em cima da hora, em Uberaba, 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estamos chegando para mais um encontro, mais uma aulinha. Beleza? Estou aguardando vocês. Aulinha tranquila hoje. Vou precisar de calculadora. Vou precisar também de uma caneta e um caderno. Você viu que hoje eu fiz uma jogada com vocês, né? Comecei a aula um pouquinho mais tarde. Peguei o pessoal do terceiro colegial mais cedo e aí vocês puderam dormir um pouquinho mais, né? Gente, ó, até que uma galera entra aí, ó, tá aumentando bastante o número de participantes, né? Até que uma galera entra, eu queria que pode abrir o microfone, pode falar no chat, vocês que mandam aí, viu? Eu queria saber se a gente estudou no sábado, se deu tempo, né, de falar pressão parcial. Gente, deixa eu explicar, tem um motivo para eu ficar com essa dúvida, viu? Essa mesma matéria eu estou dando mais em duas escolas e assim, está mais ou menos parecido a altura da matéria está mais ou menos parecida, então às vezes eu me confundo. E às vezes a gente programa uma matéria e aí não dá tempo de acabar. Então eu queria saber o seguinte, ó, eu vou passar os slides aqui e vocês vão me dizer se eu já falei ou não. Ó, pressão parcial de um componente. Esse daqui eu tenho certeza que eu falei. Aí, ó, fiz um exercício, né? Era para calcular pressão parcial. Você lembra, ó? Calculamos o número de mol. Isso aqui eu tenho certeza que eu falei. Aí a gente passou para você, ó, fizemos esse exercício aqui. Passamos a lei de Dalton numa mistura gasosa. A pressão total é sempre igual à soma das pressões parciais, certo? A soma das pressões parciais é sempre igual à pressão total. Lei de Dalton, isso eu já falei. Depois eu falei que é volume parcial. É o volume que o componente ocuparia se tivesse sozinho, sob a pressão da mistura, na temperatura da mistura. Aí eu passei a formulinha para calcular a pressão parcial, PV/nRT, beleza? Passei isso aqui. Fizemos um exercício bonitinho. Aí, ó, passei a lei de Amagati. Em uma mistura gasosa, o volume total é igual à soma dos volumes parciais. Certo? Gente, isso tudo eu falei a semana passada. Desculpa, semana passada, no sábado. Agora, ó, já estou tendo uma informação aqui. Beleza. Legal. Beleza. Camila e Rafael, obrigado. Ó, então, deixa eu só dar uma mudada aqui na minha tela. Ó, gente, não é desorganização isso não, viu? É aquilo que eu te falei, né? A gente programa e às vezes não chega, né? E aí você tem que me ajudar. Certo? Legal. Beleza. Então, ó, então foi isso daqui, ó. Eu falei que era fração molar. Fração molar é o número de mols do componente sobre somatória do número de mols. Beleza? Aí a gente fez um exercício de fração molar, 3 mols de acetileno, 88 gramas de CO2, calculamos a fração molar de cada um. Primeiro eu calculei o número de mols do CO2, né? O do C2H2 já tinha sido dado, aí eu calculei a fração molar de cada um. Beleza, isso aí foi dado no sábado. Aí eu mostrei um jeito de calcular pressão parcial usando a pressão total. Pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Então, tem dois jeitos de calcular pressão parcial. Ó, um jeito é usando a temperatura. Pressão parcial do componente vezes o volume total é o N do componente vezes R vezes a temperatura da mistura. Então, aqui é um jeito de calcular pressão parcial. Agora, tem um outro jeito de calcular pressão parcial que não usa temperatura. Está aqui embaixo, ó. A pressão parcial é a fração molar do componente vezes a pressão total. Então, se não tiver temperatura, é assim que eu calculo pressão parcial. Aí, fizemos um exercício no sábado, ok? Esse exercício aqui, a gente fez ele no sábado. Calculamos, tá? Beleza? Aí, ó, calculamos aqui. Beleza, beleza, beleza. Certo? Aí eu disse que é possível calcular o volume parcial sem ter temperatura. Gente, se no exercício o cara der a pressão total e a temperatura
e pedir o volume parcial do componente, você vai usar essa formulinha aqui, ó. Pressão total vezes o volume parcial do componente, é o N do componente, vezes R, vezes a temperatura. Mas tem um jeito de calcular volume parcial sem ter a temperatura. Olha a formulinha aqui embaixo, ó. Volume parcial do componente é a fração molar dele vezes o volume total. Você tá ligado, meu? Ó, dá para calcular pressão parcial com ou sem temperatura. Dá para calcular volume parcial com ou sem temperatura. Eu já mandei os slides para você lá no Classroom. Você pega e passa para o caderno e manda, né, o pau na apostila. Gente, então aqui é um jeito de calcular volume parcial. Fiz esse exercício aqui, ó. Em um balão de 50 litros estão misturados 3 mols. Né? Lembra disso? Fiz o exercício, calculei o número de mols do Ne, o do H2S já tinha sido dado, calculei a fração molar de cada um, e aí eu joguei na formulinha de volume parcial. Volume parcial é a fração molar vezes o volume total. Cheguei nesse resultado aqui, beleza? Aí eu falei uma coisa muito importante para você, certo? Uma coisa muito importante. A porcentagem em volume de um componente em uma mistura é igual à fração molar dele vezes 100. Então, se você pega a fração molar de um componente na mistura e multiplica por 100, você calcula a porcentagem em volume desse componente. Deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. Ó, a fração molar do H2S nessa mistura aqui, do exercício que eu fiz no sábado, é 0,6. E a fração molar do XE, do HE, é 0,4. Então, se eu multiplicar isso por 100, a porcentagem em volume do H2S é 60%. A porcentagem em volume do hélio é 40%. Então, quando eu multiplico a fração molar do componente por 100, eu vou ter a porcentagem em volume dele. Ok, pessoal? Aí eu passei um exercício, eu pedi para você calcular a pressão parcial do gás oxigênio em milímetros de mercúrio ao nível do mar. Ok? Então, ó, o exercício era para calcular a pressão parcial do gás oxigênio em milímetros de mercúrio ao nível do mar. Eu resolvi com você no sábado, e aí é o seguinte, ó, a porcentagem em volume no ar de oxigênio é 21%. Então, do ar que a gente tem em qualquer lugar do planeta, viu? Em qualquer lugar que a gente for, a porcentagem em volume do oxigênio é 21%. Tranquilos ou não, gente? Agora é o seguinte, deixa eu te falar. Se a porcentagem em volume do oxigênio é 21%, dá para calcular a fração molar dele na mistura, usando essa fórmula aqui, ó. Usando essa fórmula. A porcentagem em volume é igual à fração molar vezes 100, certo? Aí, ó, porcentagem em volume, fração molar vezes 100. 21%, que é a porcentagem em volume de oxigênio, é igual à fração molar dele vezes 100. Então, eu consigo calcular a fração molar dele. Passo 100 dividindo. Beleza? Então, a fração molar dele vai ser 0,21. Eu quero a pressão parcial dele ao nível do mar. Gente, pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Ao nível do mar, a pressão é 760 milímetros de mercúrio, 1 atm. Então, se eu multiplicar a fração molar dele pela, né, pressão total, eu vou calcular a pressão parcial dele ao nível do mar. Então, ao nível do mar, a pressão parcial do oxigênio é igual a 159,6 milímetros de mercúrio. Gente, sossegado? Gente, eu queria fazer uma pergunta. Ó, eu vou escolher aleatoriamente, viu, aqui. Gabriel Conrado. Como é que você está, meu querido? Gabriel Conrado, tá de microfone ou não? Gabriel Conrado, atenção. Tá quietinho aí, né, meu? Não quer participar não, né? Ah, peraí, ó, chamou no... Beleza. Ah, então, o Gabriel tá sem microfone, mas tudo bem. Então deixa eu chamar outra pessoa aqui. Maria Eduarda, você está com microfone. Duda.
Você está com o microfone, não está? Fala um oizinho para mim. Maria Eduarda. Um oizinho pro titio, por favor. Maria Eduarda. Oi, Claudinho. Tudo bem com você? Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, eu te ajudo, viu? Se você não lembrar, eu te ajudo. Eu quero saber o seguinte, ó. Ao nível do mar, a pressão é 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, ok? Agora, se eu subir uma montanha, você acha que o ar ele vai ficando cada vez mais concentrado ou ele vai ficando cada vez mais rarefeito? Lá em cima na montanha tem mais ar ou menos ar do que ao nível do mar? O que você Menos acha? ar. Isso! Lá em cima tem menos ar. Se lá em cima tem menos ar, lá em cima a pressão total não vai ser 760 milímetros de mercúrio, não vai ser. Vai ser menos, vai ser menor. Então lá em cima, a pressão parcial do oxigênio ela vai ser menor que 159,6 milímetros de mercúrio. Maria Eduarda, obrigado pela participação, viu? Beijão para você. Gente, então, ao nível do mar, a pressão do oxigênio é 159,6. Lá, por exemplo, lá em cima da montanha, a pressão do oxigênio vai ser menor. Por isso que quando tem um jogo de Libertadores e o jogo é numa altitude, o jogador passa mal, porque lá em cima a concentração de oxigênio vai ser menor do que a concentração de oxigênio ao nível do mar. Tá legal? Gente, isso cai no Enem, viu? E uma curiosidade, só que é o seguinte, se a pessoa ela fica muito tempo nesse ambiente, ela se acostuma e não vai ter mais problema. Sabe por que acontece isso daí? Porque com menos oxigênio, o organismo ele produz mais hemácias que ajuda nesse problema da altitude. Tá? Então, se você, por exemplo, às vezes não dá para fazer isso, né? Mas se você levar o jogador para ficar lá 15 dias, né? Ele não vai sofrer o problema de altitude. Ok? Nem sempre dá para fazer isso, porque os times jogam às vezes aqui no Brasil também. E na altitude, se ele ficar bastante tempo, cria-se mais hemácias e vai resolver esse problema. Gente, eu estou falando para quem disputa Libertadores. O Corinthians, por exemplo, não está na Libertadores, não vai ter problema com altitude. Gente, então, beleza, cara. Essa parte da matéria já acabou também. Hoje a gente vai começar um outro assunto. Gente, um assunto bem sossegado, que é a densidade dos gases. Ah, e hoje tem uma novidade, viu? Você sabe que o Zoom, esse programa que a gente usa para dar aula, ele tinha um impedimento de tempo. Quando desse 40 minutos, ele cortava. Eles não estão fazendo mais isso, então agora não tem mais tempo. Então, ao invés de eu dar meia hora de aula, esperar entrar no outro link para dar mais meia hora, eu vou direto, viu? A gente vai trabalhar mais ou menos 1 hora aqui direto, ok? E depois você já está liberado para fazer exercício da apostila. Você vai falar, nossa, mas 1 hora é muito cansativo. Não, moçada, hoje tem bastante exercício para fazer, a gente vai conversar sobre exercício, tá? Então vai ficar sossegado, tranquilo, não vai ser pesado não, tá bom? Bom, então vamos começar. Bom dia para quem entrou depois, legal? Densidade dos gases. Gente, existem 2 tipos de densidades na ciência. Gases ou sólido, qualquer um, tem 2 tipos de densidades. Tem a densidade absoluta e a densidade relativa. Para gases, a gente estuda as duas. A densidade absoluta e a densidade relativa. A densidade absoluta é conhecida também como massa específica. Então, ó, densidade absoluta é a mesma coisa que massa específica. Eu estou preocupado porque teve uma vez uma questão da Unicamp, era sobre gases, né? E precisava da densidade do gás para fazer o exercício. Só que lá no início da prova, o cara coloca os dados e ele escreveu lá massa específica, tanto deu valor lá. E alguns alunos falaram assim, caramba, eles esqueceram de dar densidade. Ou seja, eles esqueceram que massa específica é a mesma coisa que densidade absoluta. Tá certo? Então, ó, densidade absoluta é a mesma coisa que massa específica. Certo? E a outra densidade é a densidade relativa. Tem outra coisinha que eu preciso te falar. Quando eu falo assim, ó, a densidade do oxigênio é, sei lá, 1,5, né? Vamos chutar um valor aí. A densidade do oxigênio é 1,5.
eu não falei se ela é absoluta ou se ela é relativa. Gente, quando eu não falar nada, ela é absoluta. Porque a relativa, eu deveria falar assim, ó, a densidade do oxigênio em relação ao nitrogênio é, entendeu? Então, toda vez que eu vou falar relativa, fica claro que é relativa. Quando eu não falar nada, é a densidade absoluta. Então, a absoluta, ou eu digo que é absoluta, ou eu não falo nada. Agora, como é que eu calculo densidade, galera? Massa sobre volume, não é assim? Olha lá, ó, densidade é a relação entre a massa e o volume de qualquer coisa. Se você pegar a sua massa e dividir pelo seu volume, você calcula a sua densidade. Se você pegar a massa da caneta e dividir pelo volume da caneta, você calcula a densidade da caneta. Então, densidade é massa sobre volume. Agora, acompanha comigo para gases. Como é que fica a formulinha da densidade? Eu tenho um gás num recipiente. Eu posso aplicar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Só que o N é massa sobre massa molar. Ok? Então, ó, eu escrevi Clapeyron, no lugar do N eu coloquei massa sobre massa molar. Gente, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou trazer o volume para cá, dividindo, para ficar massa sobre volume. E esse resto eu vou jogar tudo para a direita lá, tudo para a esquerda. Certo? Então, ó, o Emão vai passar multiplicando, o RT vai passar dividindo e o volume vem para cá, ficando embaixo da massa. Então, olha só o que sobra. Ó. Massa sobre volume é PMRT. Massa sobre volume é densidade. Então, cheguei na formulinha da densidade. Densidade absoluta é pressão vezes a massa molar sobre RT. Entendeu? Então, para você calcular para gases a densidade absoluta, você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Pressão vezes massa molar sobre RT. Densidade, aí, ó, polícia militar rendeu traficante. Polícia militar rendeu traficante. É a formulinha para você calcular a densidade absoluta, que é a mesma coisa que massa específica de um gás numa certa condição. Entendeu? Anota para mim no seu caderno essa fórmula, porque você vai precisar para fazer um exercício. Densidade absoluta é igual a pressão vezes a massa molar sobre RT. Gente, lembrando que a temperatura sempre tem que entrar em Kelvin. Legal? Aí tem o nosso primeiro exercício da manhã. Eu quero que você calcule a densidade do CO2 a 27 graus Celsius e 2 atm, e aqui eu tenho as massas atômicas. Desculpa. Gente, eu estou falando se a densidade é absoluta ou relativa? Não, não falou nada, é absoluta. Certo? Então, calcule para mim a densidade do CO2 a 27 graus Celsius e 2 atm. Se você tiver uma calculadora, poupa tempo. Deixa eu ver meus participantes aqui. Legal. Beleza. Vamos lá. Oh, tranquilo. Beleza. Gente, que legal. Teve aluno que não perdeu nenhuma aula minha desde o início. Eu faço o controle de presença aqui. Que legal, viu? Muito bacana mesmo. Quem chegar no resultado aí pode me falar, viu? Pode colocar lá no chat ou pode abrir o microfone e falar para mim. Quanto deu a densidade do seu... Opa, tá chegando resposta aqui, deixa eu dar uma olhada. Milene, 3,57. Faltou só a unidade, né, Milene? Coloca a unidade para mim aí. Unidade de densidade, vamos ver se você vai lembrar qual é, hein? 3,57 é o resultado dela, gente. E ela está providenciando a unidade para nós, viu? Vamos lá, tá, deve estar pesquisando. Gente, eu posso resolver? Então vamos lá? Resolução, vamos ver como é que fica. Bom, primeira coisa, galera. Deixa eu ver se ela pôs aqui a unidade para mim. Espera aí. Tá na dúvida. Beleza, o Gabriel também colocou o valor.
Aí é grama por litro. Milene, grama por litro, tá? Eu vou te explicar por quê. Ó, deixa eu te falar. Primeira coisa que eu vou fazer é achar a massa molar do CO2. Gente, só que isso daí a gente cansou de fazer já. Então eu vou fazer de cabeça só. Ó, carbono é 12, o O 16 vezes 2, a massa molar do CO2 é 44. Isso daí, gente, já trabalhamos esse trem aí. Vou usar a formulinha. Densidade, polícia militar rendeu o traficante. Densidade, pressão vezes a massa molar sobre RT, tá? A pressão, 2 atm. Aí, ó, 2 atm. A massa molar, acabei de calcular, 44. Como eu usei atm, o R tem que ser 0,082. E a temperatura tem que ser em Kelvin, 273 mais 300, mais 270 mais 200, 300 Kelvin. Se você fizer essa continha, vai dar 3,57. Tudo bem? A massa molar é gramas por mol. Então, a massa vai sair em grama, certo? E lá na equação de Clapeyron, o volume sempre entra em litros. Então, a densidade absoluta, usando essa fórmula, ela sai em gramas por litro. Ela sai em gramas por litro. Pessoal, Celton, não sei se você está com o microfone, aqui parece para mim que você não está, não. Mas o Vinícius, ó, Vinícius Antônio está com o microfone. Será que tem jeito de participar? Vinícius Antônio? Tem jeito de abrir o microfone para a gente bater um papinho rápido aqui? Deu certo, Claudinho? Deu certo? Deu. Deu 3,57 gramas por litro? Isso. É o Vinicinho que está falando? Uhum, é eu. Flamenguista? Isso. Oh, é o seguinte, cara. Eu quero que você interprete para mim isso aqui, ó. A densidade é 3,57 gramas por litro. Eu queria que você, por favor, interpretasse esse resultado para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade absoluta vai ser a pressão vezes a massa molar dividido pela constante vezes a temperatura. Beleza. Aí deu esse valor aqui, certo? Uhum. Aí eu vou acrescentar o que você falou e você disse se eu estou certo. Ó, se a densidade é 3,57 gramas por litro, significa que em cada litro de CO2, nessas condições aqui, ó, 27 graus Celsius 2 atm, eu vou ter uma massa igual a 3,57 gramas. É isso mesmo? Isso mesmo. Beleza. Sim, obrigado, viu, cara? Um abraço para você. Ô, gente, eu não sei se você percebeu, não tem sentido para gases eu falar assim, ó, a densidade é 3,57 gramas por... Não tem sentido. Para um sólido ou para um líquido, você pode falar, por exemplo, assim, a densidade da caneta é 2 gramas por ml. Pronto, acabou, tá certo. Agora, para gases, se você alterar a temperatura e a pressão, você muda o volume do gás. Então, para gases, só tem sentido você falar em densidade quando você menciona as condições. Então, ó, a densidade do gás carbônico é 3,57 gramas por litro a 27 graus Celsius e 2 atm. Você tem que mencionar as condições. Legal? Gente, beleza? Matamos esse exercício. Agora tem mais um exercício. Eu quero que você calcule a densidade do CO2, é o mesmo gás, só que na CNTP. Gente, um minutinho para você fazer isso. Eu quero a densidade do gás carbônico nas CNTP. Não vou dar nenhuma dica, vou deixar você fazer aí sozinho. Lembrando que o CO2 tem uma massa molar igual a 44 gramas por mol, né? Que a gente já tinha usado no exercício anterior. Agora eu quero saber a densidade dele, do CO2, na CNTP. Vamos lá. Gente, depois eu gostaria do resultado de uma garota, viu? Pode ser a Amanda, pode ser a Ana Lúcia, pode ser a Anne, pode ser a Camila, pode ser a Carolina, pode ser... Deixa eu ver quem mais está aqui, a Flavinha, pode ser a Glenda, pode ser a Isabela Moura.
pode ser a Júlia, pode ser a Carolzinha, pode ser a Marissa, pode ser qualquer menina, Maria Eduarda, Marília, Marina, Marçal, a Milene. Eu quero que pelo menos uma das garotas aí, ó, Tainara, Thaís, abra o microfone e dê o resultado para mim. Eu quero ouvir a voz, viu? Eu não quero lá no chat, não. Quero que alguma das meninas aí da sala abra o microfone e me diga quanto deu a densidade do CO2 na CNTP. Gente, eu não vou embora antes de ouvir uma resposta aí. Certo? Estou sendo avisado aqui que está tendo uma instabilidade na internet. Tá? Ó, vamos lá, gente. Eu quero pelo menos uma das garotas aí abra o microfone e fale para mim o resultado. Se não quiser falar o resultado, fale assim, Cláudio, eu consegui resolver. Só fala isso, não precisa dar o resultado, mas fala isso daí. Vamos lá, pessoal, eu quero ouvir a voz de uma aluna da classe. Eu não vou embora, viu? Se você não falar, eu vou ficar aqui até 3 horas da tarde. Eu quero saber, quero ouvir uma garota me dar a resposta ou falar assim, Cláudio, eu estou no caminho certo, mas não acabei ainda. Não me deixa nervoso, por favor, hein? Cláudio, eu fiz aqui, não sei se está certo. Deu Ana Lúcia está falando? Isso. Deu quanto, Ana? 1,94? Olha, eu não lembro da resposta de cabeça, mas eu acho que está certo sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigado, Ana. Um abraço, viu? Gente, então vamos lá. Resolução. Ó, você falou 1,94, se eu não me engano, mas é aproximado, está ótimo. O resultado está ótimo. Ó, a densidade é a pressão vezes a massa molar sobre RT. Gente, quando fala que está na CNTP, a pressão é 1 atm e a temperatura é sempre 273 kelvins, 0 graus Celsius. Beleza? Aí, se você fizer essa continha aqui, vai dar 1,96, 1,94, aproximadamente 1,96 grama por litro. Você entendeu? Ó, deixa eu só te falar uma coisinha. Aqui em cima, ó, aqui eu calculei a densidade do CO2. Calculei. Aqui eu também calculei a densidade do CO2. Deram 2 valores diferentes. Gente, por quê? Porque as condições eram diferentes, certo? Aqui, ó, aqui deu 3,57 porque nós estávamos a 27 graus Celsius e 2 atm. Na CNTP deu 1,96. 1,96. Certo? Ah, legal. Certinho. Beleza. Então a resposta, né, é isso daí mesmo. Legal. Bacana. Gente, agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Ó, não é necessário, viu? Não é necessário. Mas se você lembrar que 0,082 vezes 273 é 22,4, você sabia? 0,082 vezes 273 dá 22,4. Então, como aqui vai ser sempre 1 e embaixo vai ser 22,4, você pode na CNTP, para calcular a densidade, simplesmente pegar a massa molar e dividir por 22,4. Aqui, ó. Então, densidade do gás na CNTP, pode fazer direto. Pega a massa molar e divide por 22,4. Ou 22,7, que é o novo valor, né, que você tem para o volume molar na CNTP. Tá certo? Então, meus queridos, me ajuda aqui um pouquinho. Ó, quando eu vou usar essa formulinha aqui, ó, densidade, pressão vezes massa molar sobre RT. Quando eu vou usar essa formulinha aqui para calcular a densidade do gás? Gente, sempre. Em qualquer situação, você pode usar essa fórmula aqui, PM sobre RT. Agora, se tiver na CNTP, ou você usa a formulinha, ou você pega a massa molar e divide direto por 22,4. Pessoal, uma caidinha na internet aí, mas a gente já está de volta, tá? Nós já estamos de volta. Vamos dar... Deixa eu ver se está todo mundo na sala. Beleza, beleza. Então, eu estava dizendo para você
que na CNTP ou você usa aquela formulinha lá, ou você já faz direto, se preferir, isso daí. E aí tem um outro exercício. Por favor, calcule para mim a densidade do acetileno na CNTP. Certo? Eu quero que você calcule a densidade do acetileno, C2H2, na CNTP. Gente, se precisar, o carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Tá? Então, um tempinho para você fazer esse exercício. Calcule a densidade do acetileno, do etino, nas CNTP. Quero o cálculo dele na CNTP. Quem chegar numa resposta, se quiser me falar pelo chat ou pelo microfone. Legal. Beleza. Gente, eu posso fazer? Posso resolver? Ó, resposta. Densidade na CNTP é a massa molar sobre 22,4. O carbono é 12 vezes 2, 24, mais 2, 26. Então, a densidade do acetileno na CNTP vai ser 26 dividido por 22,4. A densidade é 1,16 grama por litro na CNTP. Obviamente, né, certeza, eu aposto que você acertou de boa o exercício. Gente, então, só para fechar, na CNTP, ou você faz assim direto, ou usa a formulinha PM sobre RT. Tá legal? Tem mais coisa ainda. Calma, tem mais coisa. Gente, agora eu vou falar para você como é que a gente calcula a densidade relativa. Ou, para relacionar duas grandezas, a gente divide uma pela outra, pessoal. Relacionar significa dividir. Então, a densidade de um gás A, olha a notação aqui, ó, densidade relativa é assim que eu faço a notação. Ó, densidade de A em relação a B. Eu coloco D, A, vírgula B. Densidade de A em relação a B. Como é que eu vou calcular a densidade relativa de A em relação Hoje tá complicado, mas de boa, não vamos estressar não, meu. Segundona, sem estresse, né? Nós somos muito jovens para ficar estressados. Calma. Caiu, a gente volta e beleza. Tranquilo, deixa eu ver se tá todo mundo na sala. Acho que cai a minha, mas você continua, né? De boa, de boa. Gente, então eu estava dizendo para você que para calcular a densidade relativa, você divide a densidade do primeiro pela densidade do segundo. Chegado? Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. Ó, vamos supor que eu tenha dois gases nas mesmas condições. Eu vou calcular a densidade de A em relação a B. Vai ser a densidade de A sobre a densidade de B. Te mostrei aqui em cima. Só que a formulinha da densidade, aqui, polícia militar. Ó, pressão de A, massa molar de A, RT de A. E a de B, pressão de B, massa molar de B, RT de B. Só que eu estou supondo que as condições de pressão e temperatura são as mesmas. Tá vendo aqui? Ok? Então, a pressão de A é igual à pressão de B. Você cancela. O R você cancela. E a temperatura é a mesma. T de A, T de B você cancela. Gente, sobrou só a massa molar de cada um. Então, para você, nas mesmas condições de pressão e temperatura, calcular a densidade de um gás em relação ao outro, é só pegar a massa do primeiro e dividir pela massa do segundo. Muito fácil. Certo? Então, a densidade de A em relação a B é a massa molar de A sobre a massa molar de B. Isso se eles estiverem nas mesmas condições, e eles sempre estarão nas mesmas condições. Entendeu? Copie essa formulinha no seu caderno, ó, que vai ter um exercício para você fazer. Densidade de A em relação a B é simplesmente a massa molar de A sobre a massa molar de B. Gente, deve ter um exercício. Isso, ó, tem um exercício. Eu quero que você calcule a densidade do gás carbônico em relação ao hidrogênio. Só um detalhe, meu. Quando eu falo, calcule a densidade em relação e não disse mais nada, é porque eles estão nas mesmas condições. Certo? Então, eu quero que você calcule a densidade do gás carbônico em relação ao hidrogênio.
e eu quero que você coloque a respectiva unidade. Vou esperar você fazer. Vou esperar você fazer. Vou até abrir aqui o chat, meu, que eu devo receber alguma resposta pelo chat. Qual é a densidade do CO2 em relação ao H2? Se ele falou em relação, óbvio, né? É a densidade relativa. E ele não disse nada, eles estão nas mesmas condições. Aí, garota, certíssimo. Isso, beleza, beleza. Sem unidade. Beleza. Lene, certíssimo. Gente, então eu vou resolver. Ó, vou resolver. Eu quero a densidade relativa. Não falou nada, eles estão nas mesmas condições. Então, a densidade do primeiro em relação ao segundo é a massa do primeiro sobre a massa do segundo. No nosso exercício, eu quero a densidade do gás carbônico em relação ao hidrogênio. Então, vai ser a massa molar do gás carbônico dividido pela massa molar do hidrogênio. Gente, a massa molar do gás carbônico a gente fez já 2 vezes hoje, 44. A do hidrogênio, H2, 2 vezes 1, 2. Então, a densidade do CO2 em relação ao hidrogênio é 22. E, mandou bem, né? Não tem unidade. Porque quando eu vou calcular a densidade relativa, eu divido massa por massa, cancela. Densidade relativa não tem unidade. Ok? Pessoal, quando eu digo que a densidade do gás carbônico em relação ao hidrogênio é 22, eu quero dizer que o gás carbônico é 22 vezes mais denso que o gás hidrogênio, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Tá certo? Então, o gás carbônico, ele é 22 vezes mais denso que o gás hidrogênio. Ó, eu vou te falar uma coisa agora, e eu preciso que você olhe para mim. Deixa tudo que você está fazendo aí e presta atenção no que eu vou te fazer, né? No que eu vou te falar. Ó, eu sei que o gás carbônico ele é 22 vezes mais denso que o gás hidrogênio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um recipiente e vou colocar os dois gases ali dentro. Eu vou colocar o CO2, né, e vou colocar o gás hidrogênio dentro do mesmo recipiente. Você acha que alguém vai ficar em cima, alguém vai ficar embaixo? 5 segundos para você pensar. Se eu colocar os dois no mesmo recipiente, algum fica em cima, algum fica embaixo? 5 segundos para você pensar. Acabou. Gente, se você respondeu que o CO2 fica embaixo e o H2 fica em cima, você errou. Certo? Sabe por quê? Porque toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, se eu misturar CO2 com H2, mesmo o CO2 sendo mais denso, você vai ter uma mistura homogênea. Entendeu? Agora, presta atenção. Eu vou colocar dentro do recipiente só gás carbônico. Vou pegar um recipiente, né? E vou colocar gás carbônico dentro dele. Aí eu vou encher uma bexiga com gás hidrogênio e vou soltar lá dentro da atmosfera de gás carbônico. Aí, gente, o H2, a bexiga de H2 ela vai ficar em cima, porque o H2 é